Temos que encontrar sabedoria para que possamos nos dedicar e estar em momentos a sós com Deus. Mesmo que nós estamos trabalhando, vai para o banheiro, vai para o pátio, vai para algum lugar. Procure momentos para estar a sós com Deus. Amém? Jejum necessita ser acompanhado de oração, isso é um princípio inquebrável. Ok? Então vamos lá. Princípios. Antes de seguir à frente para a leitura que nós vamos falar agora, quero que dê um conselho importante para vocês. O jejum não deve ser feito com o objetivo de buscar manifestações visíveis e nem sensações físicas da presença de Deus. Ok. Muitas vezes nossa carne anseia por provas tangíveis, mas saiba que se esse for o seu real intuito, você pode acabar frustrado profundamente e o inimigo pode usar isso contra você. Então não jejue para buscar manifestações sobrenaturais. O princípio do jejum não é isso. O jejum é para quê? Quebrantar tua carne. O jejum é para purificar sua carne. O jejum é para te santificar, é para te humilhar. Repita comigo, o sentido original do jejum é humilhação. Então o jejum é para você se humilhar, não é para você se exaltar. Amém? E geralmente quando nós jejuamos, você tem a tendência a sua oração ficar cada vez mais calma, verdade não é? Mais fraca, você fica mais pacífico, você fica mais quebrantado. Amém? Então o jejum é para separação e para humilhação diante de Deus, para buscar o favor de Deus. A Bíblia não nos ensina a jejuar em busca dessas coisas, mas sim jejuar para nos humilharmos e nos consagrarmos a Deus. Entre outros propósitos que serão abordados ao longo da leitura. Portanto, o conselho que jejuamos por amor e não por sensações, por fé e não pelo que podemos tocar, por santidade e não por vaidades. Amém, amém? Então, o jejum é para trazer santidade na tua vida. Ai. Fala, obrigado, Jesus. Por que eu falo para vocês que nós não podemos jejuar por ter sensações ou buscar a abertura do sobrenatural? Porque isso é uma brecha que está dando para Satanás. Isso é uma brecha, porque isso não é bíblico. Ok? Agora eu vou falar para você. Mas quando estou jejuando pelo princípio correto para me santificar, Deus ele se manifesta. As manifestações, como ela vai vir, pertence a Ele. Amém? Eu entrei em jejum de 5 dias de algo simplesmente dentro de casa, os anjos ficaram comigo 5 dias me ensinando. Quando chegou do 3º para o 4º dia, fala assim, você vai experimentar uma velocidade na tua mente a qual você nunca experimentou em toda a tua vida. Quando entrei do 4 para o 5º, pronto. Meu Deus do céu. Havia uma pergunta do Espírito, fazia a pergunta. Antes que a pergunta chegasse, eu fosse formada na minha mente, eu já ouvi a pergunta vindo lá do meu interior já. Eu não tenho como explicar isso para você, só quem vive. E antes que a pergunta chegasse formada, já tinha a resposta. Já sabia a resposta de tudo. Existe uma dimensão que você tem uma resposta para tudo. Porque você conseguiu acessar a plenitude da mente do teu espírito. Você está vendo e ouvindo o seu próprio espírito dentro de você e consciente. Aleluia, dá glória a Jesus. Como chegar nisso, apóstolo? Ensinar você. Prática. Prática. Quando eu estou em jejum 2 dias de água, meu querido, tu vai falar comigo, eu estou na velocidade, estou lembrando de tudo, lembro de tudo. Fico com uma velocidade violenta. Aleluia. Não precisa nem de café para ficar acordado. Porque depois que você está com a barriga vazia, você fica acordado, verdade, não é? Tem a tendência a não dormir. Ficar mais acordado. E isso aí que é bom. Isto é muito bom. Tua mente vai trabalhar em dimensões e horários que ela não trabalhava. Significa que teu cérebro começa a entrar em uma movimentação nova. Jejuar por quê? Porque renova os neurônios. Simplesmente quando você toma bastante água e fica em jejum, as suas células se renovam. Então significa que cada célula do teu cérebro, estou falando da mente, do corpo, ela passa por quê? Uma renovação celular. E quando o seu sangue também está renovando as partes celulares, contaminações estão saindo emocionais, psíquicas, ok? Contaminações da alimentação. Significa que de repente não está mais depressivo. Significa que de repente está muito alegre. Que de repente está pensando positivo. Que de repente está sonhando coisas novas. Aleluia! Por isso que é bom você beber água. Porque a água ajuda o quê? Na regeneração celular. Então o corpo precisa de água para que as células do seu corpo se renove. Então você tem que jejuar bebendo água. É aconselhável jejuar bebendo água. Alguns jejum que não bebemos água é para vencer a morte. É para vencer momentos de grande embate. Ou é vida ou morte. Causas imediatas, socorro imediato, como o jejum de Esther,
3 dias sem beber água e sem comer. Então, não beba água. São jejum para respostas extremas e violentas e rápidas. É para isso. Então, você leva o seu corpo à morte. Sabe que tem pessoas que morrem 3 dias sem beber água? Que não aguenta? 3 dias morrem. O corpo morre. Tem pessoas que morrem de jejum. Tem pessoas que vão fazer jejum de 40 dias, tentou fazer sem beber. Eu já vi o testemunho de pastores, de pessoas, eu li, tá? Artigos, que morreram em 15 dias. Após morrer, morreu. Morreu. Feche tua boca, não coma nada, mas beba água. Amém? Jejum é barato, não sai caro, te faz bem. Embora o jejum possa desencadear em nossa vida uma dimensão de poder, encontramos com a sua glória, saiba que Deus é quem determina isso, não você. Não é o seu jejum que determina, é Deus que determina isso dentro do jejum. E não apenas porque decidimos jejuar com esse objetivo. Então lembre-se isso de agora em diante. Porque eu vou te ensinar muitos segredos de jejum, então tome cuidado com o que você vai fazer. Tá bom? Então, todas as vezes que Deus fala, sobe o monte para ficar comigo. Amém. Eu subia. Começava os primeiros dias de jejum, normal. Sem ver nada. Normal, minha carne sendo tratada, daqui a pouco começava os rompimentos. As camadas começavam a se romper. Ele me visitava. Mas tive jejum que eu entrava, Deus falou, não é tempo de você entrar nisso. Pare. Não jejue. Eu parava. Bem novo. Eu já entendi a dimensão de poder. Eu já estava jejuando, meu filho, para chegar na igreja e ficar ninguém de pé. Isso dentro da igreja pentecostal, lá do ministério onde o manto desce. Quando chegou no segundo dia, só bebendo água, dentro do meu quarto, trancadinho, novinho, 18 anos de idade. Deus falou assim, filhinho, o que você quer ver? Você quer a unção do Benihim agora? Você não tá pronto, não? Vai ter que dar certo, tá? Chegava lá, pessoal, mesmo, começava a pregar todo mundo. Assim, caraca, daqui a pouco começava a pensar, não, vou se legal. Eu recebi esse ministério, ninguém nunca me impartiu isso. Eu já tinha isso na minha vida. Eu só fui agregando uns sons, eu aprendi com muitas pessoas também. Amém? Só que Deus me arrancou muito cedo tudo isso aqui. Falou assim, tu vai pro meio do mato, porque o que eu vou fazer na tua vida é original, meu querido. Você não precisa de cópia. O que eu vou fazer na tua vida é para levantar uma geração debaixo desse manto. E o manto que eu vou tangir isso na tua vida. Eu falei, meu Deus, mas eu não entendi, pai. Então, muitos anos em secreto. Não é fácil. Você pode ficar até louco, tá bom? Pode ficar até louco. Uma das maiores dificuldades de um homem que está levantando uma dimensão dessa é de você viver coisas que você não tem ninguém que consultar. A ninguém pergunta. Estou ficando maluco, só vejo diabo. Então eu passei a minha vida quase inteira vendo os demônios lutando de noite. Eu falei, eu estou endemoniado, estou maluco, Senhor. Ele me visitava, você não está maluco, meu filho? Eu estou te preparando. Então eu já aprendi. Tive que passar guerra para ensinar você a vencer a tua guerra. Eu falei, é assim mesmo, guerreia, peleja, meu querido, peleja. Quanto mais diabo aparece para você, significa que você está vencendo, dá glória. O problema é quando ele não aparece para você. Se você não esbarrar com o diabo de vez em quando, sinal que você está no mesmo caminho que ele, hein? Lembra disso, hein? Tem que esbarrar contra ele. Então, se tu tá no reino e não quer ter guerra, meu querido, com Satanás não tem parceria. Amém, né? Agora, uma coisa interessante, né? Jesus ele entrou em jejum, sendo santo. Se ele sendo santo entrou em jejum, por que você, cheio de pecado, todo pecador, não vai jejuar? Amém? Então, ele santo, por que ele teve que jejuar? Porque ele teve que vencer o diabo como? Naquilo que o homem caiu, na boca. Foi lá pro jejum, para encarar Satanás. 40 dias. Sacrificando o corpo dele. 40 dias. Existe um portal nos 40 dias. Verdadeiramente? Sim! Mas nem todos entram. Eu conheci um apóstolo em Brasília, anos atrás, ele tinha 23 anos de idade. 23 anos de idade, aquele homem era um libertador, um homem que tinha conhecido esses grandes apóstolos, redes apostólicas que é conhecido. Ele ficou fascinado no ministério, conhecia, sentava comigo, conversava comigo. Ele falou assim, um dia eu jejuei 40 dias. Não via nada. Quando eu terminei o jejum de 40 dias, o Senhor só falou para mim uma coisa para mim. Tenho muitos servos, tenho muitos filhos, mas eu tenho poucos amigos. Só isso. Ele falou que foi a única coisa em 40 dias que Deus falou com ele. Que ele pôde saber que Deus falou com ele. 40 dias. De 40 dias eu ouvi isso. Era só abrir a Bíblia, cara. Era só ler a Bíblia. Eu falei, mas isso eu já sabia. Então é sinal que ele não sabia de alguma coisa ali dentro. Mas é verdade. Ouvi um dia um pregador pegar o cara falando assim, que estava jejuando terceiro, quando chegou no 13º dia,
Ele começou a dar soco na parede, pegou a Bíblia e jogou. Eu falei, e largou do jejum e foi embora. Eu falei, meu filho, agora que você está vencendo a carne, é para isso. O jejum manifestou o que está dentro de você. Então parece que tem jejum que você fica louco. Fica nervoso. É isso aí, você está vendo. Ó. Você está vendo o que está aparecendo. É para saltar para fora o que está ali dentro, oculto. Amém, amém? Fala, o jejum, ele vai trazer a luz. Por isso que nós jejuamos para romper a luz. Ele traz luz, ou seja, rompe lugares de escuridão dentro de você. Não consegue bloquear, não consegue tomar decisão da vida. 40 dias de jejum para você, tá, Johanne? Tá, 40 dias. Olha só, parece que é muito difícil, mas não é. Parece que é, mas não é. Quem criou isso foi a nossa própria carne. Primeiro nós vamos ter que trazer uma estrutura de entendimento, depois partimos para dentro do jejum na prática. Começa aqui. Se eu te ensinar aqui, ensinar algumas estratégias, porque o corpo está tão contaminado que não consegue jejuar. Então, o grande processo que muitos que vão tentar entrar no jejum não conseguem permanecer é por causa da contaminação do açúcar no sangue. Então, o que nós vamos fazer? Faz um processo de descontaminação primeiro, muda a alimentação durante uma semana, depois, na próxima semana, aí você parte para a água. Acabou. Acabou. E quando você está no jejum, você não pode ficar bebendo água toda hora. Você vai beber no momento certo, na hora certa. Porque pode trazer um... Esqueci o nome do processo agora. Um processo inverso, que a água acaba fazendo mal para você. Excesso de água no sangue. Então, tomar muito cuidado com isso. Tomar a porção certa. Então, daqui a pouco eu vou dar uma lista de dicas. Quem quer a dica de jejum aqui? Quem quer? Quer que eu fale mesmo? Quer mesmo? Só não coma nada. Pronto. Ai, ai, ai. Ó, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, como resistimos o diabo? 1 Tiago 4,7. Quando começamos a jejuar, o diabo ele perde terreno em nossas vidas. Pergunte para qualquer cristão que vive que teve vitória sobre o poder do inimigo na sua vida, que ele vai te falar que ele teve que jejuar. Não adianta. Amém? Então vamos começar agora. Alguns por que temos que jejuar? Porque jejum ele é um apoio para as batalhas espirituais. Então temos que jejuar como apoio para vencer guerras espirituais. Então, já vou entrar bem direto com vocês aqui dentro disso aqui, tá? Se teve uma coisa que eu tive que fazer na minha vida para vencer Satanás e grandes guerras, foi no jejum. Ter crasta de demônio que só sai com jejum e orar. Então pronto, só sai da sua vida, dos seus caminhos, jejum e oração. O jejum tem o objetivo de trazer o poder espiritual do alto e nos ajudar que os anjos entrem na nossa batalha espiritual. Então, existe anjos que só entram quando você está em jejum. Eles só vêm quando você entra no sacrifício. Pode ver lá o exemplo de Daniel. Os anjos só chegaram quando ele entrou num jejum severo, profundo. Ele conseguiu obter o favor dos anjos para a guerra, porque o jejum dele era para obter o quê? Uma grande resposta da libertação do povo de Israel. Então o arcanjo de Israel, os dois arcanjos de Israel teve que descer. Miguel e Gabriel. Amém, amém. Então um exemplo disso também é o rei Josafá. Quando ele soube que os moabitas vieram para lutar contra ele, fazer guerra contra ele, ele teve que entrar no jejum. Então lá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 15. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, que com eles outros moabitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazoram Tamar, que quer dizer que é em Enrigedi. Então Josafá temiu e propôs buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Ok? Ele apregoou. Então jejuou e pediu socorro do Senhor, etc. Então o Josafá ele fez o quê? Partiu para o jejum com todo o Judá. Então literalmente eu quero falar para vocês que sem batalha na tua vida, que elas não caem imediatamente no jejum, mas elas caem no decorrer do tempo. Então, não jejue e fique frustrado. Fiz jejum para derrubar isso, para isso mudar a minha vida, para a minha vida sentimental, meu casamento, isso aqui. E não mudou. Meu querido, tem coisa que é tempo. Tem jejum que é 1, 2, 3 anos jejuando até romper. Desculpe, mas é a verdade. É verdade. Quanto jejum de 40 dias eu subi no monte para fazer? Cada um foi pegando uma intensidade, fui pegando intensidade. É processo. Fala, jejum é para toda a vida. Então o jejum não é uma vez ou outra, é uma prática, é uma disciplina constante. Nós estamos jejuando, estamos vencendo. Estamos jejuando, estamos vencendo. Aleluia. Irmão, tem graça que Deus vai dar para pessoas aqui dentro
que você vai ter um voto de jejum dentro da semana. Isso aí, daqui a 3 anos, tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Olha só. Outra coisa, preste bastante atenção. Tome cuidado, porque achar que pessoas que só jejuam 40 dias direto que vão conseguir um grande favor de Deus. Muito pelo contrário. Tem pessoas que em 3 dias têm um favor que nem pessoas que jejuam 40 dias conseguem. Fala, graça!